Então, todos sabem que o que manda no- na, na história é a natureza de Deus, que é justamente o reino de Lúcifer. E por isso que todo o inferno se curva ao reino de Lúcifer. Então, não adianta o ser humano querer adivinhar o que vai acontecer no futuro, porque não funciona assim. Não funciona assim. A natureza de Deus é como um Big Bang, uma explosão. Eu existo agora e acabou. Entendeu? Eu existo agora e acabou. Então o jogo aqui, ó, tá 29 do primeiro tempo. Internacional e Grêmio pela primeira fase ou pela final da Copinha São Paulo. 29 Grêmio. Eu vou dar meu palpite. O Grêmio pra mim tá favorito. Mas aí, ó, quem vai mandar é a natureza de Deus. Eu tô falando pela natureza de Adão. Então, a natureza de Deus é a natureza de Lúcifer. Então, vamos dar um exemplo aqui. Nossa mãe sofreu um acidente em 2012. Aí ela quer porque quer que fique curada logo. Mas quem vai mandar é a natureza de Deus. Não é a natureza de Adão, a natureza do homem. Aí a pessoa tem que ter paciência e procurar entender o tempo de Deus, entendeu? O tempo de Deus. Tem que entender o tempo de Deus. Porque como diz lá Pedro, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o tempo de Deus é só o dia de hoje. Mas no céu não existe tempo, porque no céu tudo é eternidade. Então tudo no universo, na criação já é eternidade. Não existe morte para Deus, só para o filho do homem, que é a natureza de Adão. Então, quando Jesus morreu na cruz, eu sou da fé de Tomé, eu só acredito vendo, mas eu vou dar a minha opinião. Quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus morreu na cruz, Jesus estava se curvando ao reino de Deus, que é o reino de Lúcifer. Ele não está se curvando ao reino de Adão, porque a vitória sobre a morte é para vencer a morte do reino de Adão. Então, o simples fato de Jesus ter morrido na cruz por Deus, resume tudo aquela frase de que diz assim: todo joelho se dobrará diante de mim. Estava falando do reino de Deus, o reino de Lúcifer, o reino que não entra o pecado. Então todo joelho se dobrará diante de mim. Quando Jesus se curvou, Jesus representou o Adão restaurado, né? O sacrifício para o Adão restaurado. Então quando Jesus se crucificou, aliás, foi crucificado pelos pecados, todo joelho ali na crucificação se dobrou. Por quê? Porque Jesus representa todo o joelho do mundo, da terra. Então, aqueles que não entendem a, a, a palavra, eles pensam que eles que precisam se curvar, tal. Mas Jesus não já pagou todo o pecado na cruz?
Então, o que basta é só a pessoa crer em Jesus, no seu sacrifício. E ser um exemplo. Porque se a pessoa se curvar ao reino do homem, ela já não tem vaga para o reino de Deus. Por quê? Porque o reino do homem é mortal. E o reino de Deus é imortal. Então, quem se curva para o reino do homem, certamente já perdeu a sua oportunidade de reinar com Deus.